Bonsoir. Je vous remercie d'être encore là. Eu os agradeço de ainda estarem aqui, para todos aqueles que já estiveram ontem. Agradeço-os por me suportar e aceitar que alguém venha de tão longe de falar para falar do carnaval, que é para vocês algo tão próximo. Bom, eu espero ter sido aceitável, se não aceita, ao propor fazer do carnaval o paradigma da cena do próprio pensamento. Portanto, de um contexto de emancipação e de liberdade e talvez, utilizando essa palavra tão grosseira hoje em dia, um local de revolução. A segunda etapa eu anunciei ontem, eu a chamei Onde Estão as Imagens? Trata-se, será que é uma questão de zona? Eu sei que ao desenvolver esse tema, eu retorno a um objeto conceitual, a uma ideia com a qual eu trabalho há pouco mais de um ano. Eu tive a oportunidade de ter um primeiro desenvolvimento disso em Brasília e é um pouco na linha dessa primeira apresentação que eu volto aqui para articular a questão da zona, que é uma palavra complicada de ser traduzida em espanhol ou português, por conter muitos sentidos, mas eu tenho certeza de que na França e no francês também ela se reveste de múltiplos sentidos. Então eu trago a questão dessa zona, no fundo, da maneira como interrogamos o local, a cena do pensamento. Onde acontece, onde há um movimento, onde é possível a transformação, onde está o lugar no qual o possível é infinito. O carnaval me havia permitido, portanto, designar e celebrar uma experiência temporal de subversão de todas as ordens que eu, em seguida, acabei levando para a questão das palavras, das imagens e do pensamento. Ao longo dessa análise, eu fiz alusão a regimes blasfematórios de palavras, à pornografia, ao erotismo das imagens. E agora eu gostaria de voltar para a especificidade daquilo que desde ontem eu chamei de operações imagéticas, para interrogar a sua relação, seu parentesco com a experiência carnavalesca da liberdade. O carnaval, nós vimos, ele é um espetáculo. Portanto, é preciso compreender o que se faz com o mundo das imagens, o regime das imagens na cena não somente do pensamento, mas na cena sociopolítica também. A minha proposta é a seguinte: tentemos saber, após termos refletido sobre a temporalidade do carnaval, tentemos saber em que espaço ou qual é a natureza do espaço no qual nós somos espectadores daquilo que chamamos atualmente de imagens. Eu rapidamente percebi a maneira como o poder pode neutralizar, apagar, aniquilar a energia do mundo invertido ao fabricar imagens moralizadoras e didáticas. Eu levanto a hipótese de que devemos chamar de arte, ou obra de arte, ou gesto de arte, qualquer operação de imagética que se produza num espaço ficcional. E eu falo de energias de confusão de todos os reinos e de todos os gêneros, porque o meu princípio é de que a imagem não é um reino. A imagem recusa o reino. Num mundo onde as violações mais fortes à liberdade passam pelas indústrias da informação e da comunicação, que usam e abusam daquilo que chamamos de imagens, e, na minha opinião, por pura comodidade e, portanto, com certa confusão, eu reservo nesse mundo o nome de imagem para todas as propostas sensíveis, quaisquer que sejam, não somente visuais, e que
ao contrário e contra tudo, endereçando-se ou não ao olhar, asseguram um fundamento a todos os sujeitos numa partilha incondicional de tudo, sem exceção, de uma liberdade. Então, o que nos é dado a ver não deixa de construir como sujeito livre, enfim, constrói esse sujeito livre enquanto tempo, enquanto espaço partilhado, e eu gostaria de recorrer a esse campo das indústrias audiovisuais que pretendem estar a cargo da indústria do divertimento. Na verdade, a questão que eu proponho é a do reconhecimento em cada um de nós, sem exceção, de uma capacidade igual de produzir não somente formas de uma realidade que nós partilhamos, formas de uma palavra, de uma realidade, de uma representação, como dizem os filósofos, mas as figuras de uma memória, de uma história, mas também a capacidade de partilhar propostas, criações, ficções que convocam o impensado e o impensável na recusa fundadora da palavra impossível. Se as imagens são reconhecidas na sua função constituinte, é inevitável que o poder, a ordem dominante, queira garantir o controle das imagens, tanto no nível da produção quanto no nível da difusão, e cada vez mais no nível da produção pela difusão. A formação do olhar e a informação estão envolvidas numa economia política no campo da produção e da criação. Toda a instância de dominação quer limitar e, digo mesmo, aniquilar o exercício da liberdade. A arma do poder contra esse livre exercício consiste em apoderar-se das condições da criação, apoderar-se das instâncias de difusão, já falei, tornar-se especialista em matéria de saber, em matéria de gozo. E é por isso que eu proponho uma breve reflexão sobre um local no qual se manifestam as imagens ou esses gestos imagéticos, na esperança de entender melhor o que faz de todo gesto, no seu regime constituinte, o local de todos os possíveis, sem limite, e o local de uma resistência a qualquer forma de dominação, o que eu chamo de uma zona de alegria. Fazer imagens é abrir, na verdade, um campo de indeterminação que confere a todos, e eu o digo sem distinção, a força de transformar o mundo e de suportar a hipótese de que esse mundo seja transformável. Partindo daí, mais do que imagens, eu prefiro falar de operações imagéticas e gestos imagéticos para designar alguma coisa que é da ordem da energia, que confere forma e lugar a uma indeterminação radical. Falar da criação das formas sensíveis significa falar da inscrição dessas formas no espaço dos corpos e, portanto, no tempo da história. Desde já, então, surge a questão: qual é a natureza do local e da temporalidade dessas operações? Quando eu pergunto onde estão as imagens, eu gostaria de fazer ouvir exatamente o que Pasolini quis fazer-nos ouvir num maravilhoso curta-metragem, uma obra-prima dedicada desde o réu à onipotência das operações teatralizadas e imagéticas. Eu falo do curta Que cosa sono le nuvole? O que são as nuvens? E eu escuto, a partir daí, aonde estão as imagens? As imagens são as nuvens, visíveis a partir de um ponto de retração e abandono, de miséria, abandono dos corpos, quando esses corpos olham o céu, o éter. Se vocês viram esse filme, que é magnífico, que tem uma duração de 11 minutos, mais ou menos, vocês veem no filme Totò e Ninetto d'Avoli
escorregando pelo lixo como marionetes de pano, mas tornados novamente corpos reais que saúdam o fora da imagem, fora do campo, sem limite, incomensurável, uma zona reluzente de luz que é esse horizonte etéreo e celeste no qual formas indeterminadas, que são chamadas nuvens, passam impalpáveis, fugitivas. Eles estavam, desempenhavam o papel de Iago e, enfim, e seu companheiro. E eu proponho aí uma liberdade infinita a quem aceita, a partir do lixo, conhecer a infinidade do céu. Eu proponho chamar de zona, e eu falarei mais ainda durante a minha reflexão, eu proponho chamar de zona esse local singular no qual o olhar vem buscar, no centro do visível mesmo, uma temporalidade que não está mais submetida à ordem irreversível de um âmbito sócio-histórico, uma zona que escapa a todo local localizável e fixo, mas também a todo princípio de não contradição. Essa zona da imagem, ela é algo fora da imagem, fora de campo, emanando do próprio visível. E é por isso que eu chamei, num determinado momento, essa imagem de zonardo no francês, como Baudiu, pois é o próprio Pasolini que nos faz essa ligação entre o espaço do lixo ao da promessa, o espaço do teorema, do deserto, ao da liberdade e da emancipação. A imagem cinematográfica se encarrega, então, de fazer surgir e agir numa zona um horizonte subversivo, uma promessa revolucionária. Toda encenação, qualquer que seja, faz eclodir uma zona. O império da ficção capitalista impõe a crença, todas as figuras espetaculares da felicidade e do terror massificados. Imagens formatadas, nós o sabemos, com frequência enganosas, produzidas em série, prontas para o consumo e para a reciclagem. Aqueles que são excluídos desse mercado do gozo e do medo não têm outro recurso a não ser a loucura, a psicose, o crime. Os consumidores são consumidos, eles acabarão se tornando violentos, consumidos pela indústria espetacular de uma comunicação planetária. Não diremos jamais, não será jamais um exagero dizer que esse mercado não constrói o olhar a partir de uma visão. Eu digo que ele se endereça à boca, à oralidade. Mas devora-se, digere-se e excreta-se, e depois recicla-se. Claro, a obesidade, assim como a anorexia, são as duas grandes patologias daquilo que eu chamo o império iconocrático. Pois eu chamo de iconocracia, uma palavra grega que eu inventei. Eu chamo iconocracia essa ditadura visual constituída sobre um modelo de oralidade, devoração, indigestão, que nos priva da livre indeterminação na qual se constituem as figuras do nosso desejo e a liberdade das nossas ficções. As operações imagéticas só são operatórias a partir desse local invisível no qual são forjadas as nossas ficções constituintes. Eu chamo de ficções constituintes em oposição às ficções constituídas, aquelas de uma dominação destituinte e destrutiva. Eu as chamo constituintes quando elas conferem forma e figura à nossa potência de agir e nossa capacidade de mudar o mundo. Essas operações, e eu o digo, são gestos de energia que podem se apropriar de todos os materiais, de todos os signos, para nos dar a palavra e fazer de nós os insaciáveis, os ferreiros de todo o possível, triunfantes do termo fatal
impossível, aqueles que triunfam sobre esse termo fatal. Nós temos a fazer imagens, certamente, mas também dançar, cantar, cozinhar. Todos os jogos são possíveis na zona, o que significa, hoje em dia, no império das catástrofes que nos dizem ser inevitáveis, pois elas seriam estruturais, que um outro mundo é pensável, que um outro mundo é possível. Apenas estas operações, portanto, vão nos permitir terminar com o fatalismo destrutural dessas estruturas, com a condição que a gente consiga se extrair do mundo da necessidade. E, para tanto, eu vou usar uma fórmula: precisamos destronar os ferreiros do impossível. Eu quero lembrar que o primeiro que entendeu isso foi, de maneira surpreendente, São Paulo, que declarou na primeira epístola aos Coríntios que, doravante, já que estamos entrando no monoteísmo próprio das imagens, é o primeiro monoteísmo com imagens, o cristianismo, que de agora em diante a letra e a lei são abolidos, e ele escreve: Panta existi, doravante, tudo me é permitido, tudo me é lícito. Mas ele acrescenta: alame pantame oikodomei, porém tudo não me edifica, me constrói, porque tudo não me constitui. Tudo me é permitido, porém tudo não me constrói. É São Paulo que fala isso. Então, a tese está aí com violência e de maneira muito clara. Porque o pensamento da encarnação cristã, que transformou a imagem no fundamento da crença na humanidade. Mas o que está sendo construído aqui no cristianismo? O que o São Paulo quer dizer quando ele diz que tudo é permitido, mas tudo não me constrói? Será que Paulo quer construir a liberdade de um mundo onde, de agora em diante, graças às imagens, tudo é possível, imaginável e factível? Ou será que ele quis apenas colocar as bases de uma igreja em que a imagem vai tomar o poder e vai substituir a lei? O dilema que Paulo enfrentou o fez com que ele atravessou uma crise convulsiva, de verdade. E sua palavra, seus escritos sempre balançaram entre o grito da transe, próprio do lugar icônico que eu vou explicar, e a retórica do poder instituído, porque ele sempre pensa em termos de eclésia, de igreja, de congregação, de hierarquia. São Paulo, acreditava que o fim dos tempos estava chegando. Ele não conseguia vislumbrar um outro reino que não o triunfo iminente da imagem salvadora e ressuscitada, ressurreicional, por assim dizer. Mas quando, depois dele, os pais da igreja viram que o tempo estava passando e que o fim dos tempos não estava chegando, eles tomaram as rédeas da história política e assumiram o poder temporal da instituição igreja pelas imagens. A partir daí, a transe é esquecida, o trance é esquecido, precisa ser esquecido, e as imagens vão se tornar uma questão de economia, de administração de um império que vai instaurar, desde o século V, uma polícia do olhar e um regime emocional de informação planetária, né, católicos e unívoco. A máxima, o princípio, então, vai ser o seguinte: depois do Panta existi, tudo é lícito, tudo é permitido, a nova máxima é mostrar, é fazer com que se acredite. E fazer com que se acredite é fazer com que nos obedeçam. Então, de agora em diante, a imagem pode mandar, pode dar ordens, pode construir uma ordem. A fórmula vai se tornar implacável, e eu considero que, aliás, ela não envelheceu nem um pouco. Paulo foi esquecido, mas ele foi fundador.
Então, como hoje nós podemos fazer com que essa energia crítica do possível, própria ao pensamento paulino, como que podemos revelar o poder dos gestos imagéticos? Como podemos resistir à propriedade monopolística do visível? O idioma da possessão possui, de fato, essa ambivalência. Já que o termo em francês, eu acho que deve ser a mesma coisa nas línguas neolatinas, designa ao mesmo tempo o poder do proprietário e o estado de desapropriação, de expropriação xamânica que conhece aquele que é possuído. Será que precisamos, então, escolher entre o estado do possuidor ou do possuído? Mas será que o possuído sempre pode escapar ao domínio, ao controle do possuidor? Antes de responder a esta pergunta e saber se e como a gente pode construir uma resposta resistente a esse domínio iconocrático, eu quero evocar dois registros atuais, europeus e norte-americanos, da crítica do sistema neoliberal, que denuncia ambos a exploração específica das operações imagéticas e a manipulação tecnológica da crença coletiva. Eu aludo a esses recentes apelos à feitiçaria e ao xamanismo, cujo transe se torna o que os gregos chamavam de pharmakon, ou seja, ao mesmo tempo veneno e remédio em tempos de crise. A imagem é pharmakon. Dois movimentos críticos, eu os nomeei, eu voltarei a chamá-los, são distintos e complementares e remetem à antropologia para indicar alguns caminhos possíveis para essa resistência à ditadura do impossível e do inevitável. O primeiro movimento é o da crítica da razão capitalista, que passa por uma crítica da própria razão com R maiúsculo, enquanto racionalidade ocidental cristã que pretende a universalidade. O reino da razão alguns racionalismos se apoiaram sobre forças duas vezes bimilenares da instituição eclesial e sobre as luzes. A construção crítica que quer nos ajudar a acabar com esta ideologia quer realizar o que os novos pensadores chamam de descolonização do pensamento. Este movimento, que nasceu da crítica do estruturalismo, quer propor uma outra voz e abrir um outro caminho que seria finalmente revolucionário. Trata-se de reconhecer a potência das imagens nas culturas não cristãs, do que nas culturas que o Ocidente ou aniquilou, ou explorou, ou oprimiu e finalmente assassinou. Eu penso ao exemplo e à contribuição decisiva que foi para o mundo europeu o trabalho e a descoberta do trabalho do Viveiros de Castro, que renovou do lado de vocês, né, no seu país, foi um dos que o fez, e que levou em conta o olhar sobre os índios da Amazônia com a metafísica canibal e o multiculturalismo. Dá para ver aí a importância do pensamento do Gilles Deleuze para desenvolver uma verdadeira crítica da razão capitalista e uma espécie de exaltação de uma esquizofrenia, de uma denúncia da esquizofrenia, de uma situação revolucionária que alimentou as novas correntes de crítica do neoliberalismo. Essa crítica denuncia uma feitiçaria neoliberal para quebrar o feitiço
do gozo capitalista que, na verdade, dissimula a miséria, a injustiça e a mentira que está na sua base. Então, crença contra crença. A questão seria, então, a seguinte: será que podemos mudar, trocar de ficção? As duas abordagens têm um denominador comum, o de querer escapar à suspeita da regressão naturalista e arcaizadora e de não cair também numa regressão neoespiritualista dos cúmplices do neocapital. Para resumir numa palavra, trata-se de movimentar as novas forças da desordem, da disseminação e da desterritorialização para arrancar ao silêncio e reconhecer a potência dos fracos, das mulheres, dos escravos. Precisamos aqui citar necessariamente a obra de Isabelle Stengers e de Philippe Pignat no livro dele chamada A Feitiçaria Capitalista. Juntos mostraram nos alicerces do sistema que nos esmaga um dispositivo simbólico e material de crenças que Foucault e Agamben chamam de dispositivos, um dispositivo de crenças e credulidade e manipulação do crédito que nos enfeitiça, privando-nos de qualquer energia ficcional. Fomos enfeitiçados. Os dominantes, os possuidores, são os feiticeiros. Seria preciso, segundo eles, então, conjurar a magia negra da razão, tecnologia e financeira, graças a uma energia de uma magia que seria branca, que nos arrancaria a tanta credulidade. Ontem mencionei a questão do crédito, né, que é uma questão de crença. É uma espécie de exorcismo do pensamento. A realidade, a própria realidade, é o que nos pedem para acreditar por uma espécie de feitiço, de droga, que nos torna nós mesmos agentes ativos do poder feiticeiro. A crise do desencantamento é apoiado pela retórica da fatalidade. Prisioneiros desses sortilégios seríamos os reféns do poder econômico e financeiro, seríamos os reféns de um espaço no qual o nosso destino é fatídico, já está desenhado e sobre o qual não temos mais nenhuma poder. Este feitiço que nos condena e nos aliena em proveito daqueles que, crente ou não sabemos mais, implementaram um maquinário, um conjunto de imagens de idolatrias que tira qualquer esperança e possibilidade de transformação. Stengers e Pignat se inspiraram, portanto, dos dispositivos antropológicos e propõem como contraponto procedimentos microsísmicos de quebra desse feitiço político. Eu vou citá-los. Abre aspas. Queremos um sistema de feitiçaria sem feiticeiros, mas o sistema nos paralisa e nos torna impotentes, confrontando-nos sem parar a alternativas infernais, como as chamam. Um dispositivo que suas vítimas, nós, ativamos sem querer. É isso a definição de um sistema de feitiçaria. Os feiticeiros rodam o sistema e nós seguimos. O discurso dos homens políticos já faz 2 ou até 3 décadas, para se resumir a esta frase, escreve Stengers: eu vou explicar-lhes as limitações inexoráveis que limitam a nossa ação. Fecha aspas. Esses dois autores querem agir sobre os corpos enquanto agentes da rebelião para convocar energias subterrâneas para organizar uma espécie de quebra de feitiço profilático. Se o discurso do mestre é uma encantação que nutre um transe capitalista, então é preciso fazer com que surja um regime de consciência para criar um mundo diferente.
para reencontrar uma liberdade transgenérica das energias revolucionárias, para não ser seduzido por sereias carismáticas que surgem numa poética da consolação, do consolo. Então, no próprio Ocidente racionalista dominador, é preciso reconhecer essa existência subterrânea, tenaz, rebelde, de uma outra história, a que eu citei, a das populações colonizadas, sim, mas aí voltam também as mulheres, as feiticeiras, os loucos, os reprovados, a multidão, toda essa energia que o Pasolini nomeava dos supraletários, e a energia de todos os gestos criadores, criativos, que façam surgir uma esperança de liberdade. Em uma só palavra, uma imensa zona, ao mesmo tempo cultural e cultual, aonde operam ainda energias inatribuíveis, desordens fecundas, caos inventivos, misturas criativas, uma história, finalmente, de contrapoderes, dos quais nos falam que sempre existiram, independentemente das perseguições, das exclusões, os massacres os mais ferozes. É por isso que, paralelamente, nos Estados Unidos, desenvolveu-se e ainda se desenvolve um movimento de mulheres que inspirou a denúncia da feitiçaria capitalista na Europa. É um movimento pensado entre as feministas que se desenvolveu contra a feitiçaria dos mestres. Então, uma pura emancipação em direção ao indeterminado. E esse movimento pretendia armar o povo das mulheres, cuja potência revolucionária é singular, e únicos capazes, pensam elas, de fazer surgir a humanidade na imagem de um povo com P maiúsculo, livre. Esse movimento, criado e guiado por uma mulher que se chama Starhawk, se inspira na feitiçaria e na magia primitiva do mundo indígena de mulheres fecundas e furiosas. Essas mulheres querem ou parecem querer restabelecer um laço ao mesmo tempo e paradoxalmente natural e político com energias obscuras, noturnas, forças elementais, onde há ao mesmo tempo o amor, o vínculo, a solidariedade, novas feiticeiras que querem instaurar o que elas chamam de um sabá político, liberador, dizem elas, da sociedade na sua totalidade, mas que somente as mulheres, na qual somente as mulheres estão fechadas há longo tempo, oprimidas. E eu cito, nós estamos num terreno que ainda não foi mapeado, o Google daí o vocabulário do Deleuze, que é retomado, nós criamos uma política que ainda não foi definida. Somos feiticeiras altermundialistas que lutamos pelo obscuro, referindo-se tanto aos cultos lunares quanto ao subsolo tenebroso de uma cultura underground. Tudo bem, mas seria necessário alimentar a força de um tal movimento crítico com um idioma arcaizante e, em algum momento, certamente regressivo, neo-humanista. Starhawk, na tradução francesa, eu assinalo, ela tem um pós-fácil da Isabelle Stengers, e a Starhawk parece totalmente consciente dos obstáculos que ela procurou evitar. Mas há aí verdadeiramente um risco de moralizar o mundo ao invés de politizá-lo, de reenfeitiçá-lo de maneira fantasiosa, ao invés de comprometer-se com gestos transformadores que dizem respeito à vida política da coletividade como um todo. A filantropia, moralizante demais, de uma energia erótica, toma com frequência o lugar de um contrato político e acaba também tomando o lugar de uma acolhida incondicional que devemos a
qualquer pessoa, qualquer que seja seu sexo, seu gênero, seu lugar no planeta. E resta então a pergunta: aonde fazer operar no real uma energia revolucionária, se não nas imagens? O transe, aos meus olhos, não é nem mágica folclórica, nem arcaísmo animista. Ele é uma energia política que trata de maneira radical poderes, que lida radicalmente com poderes e com o poder. E é por isso que é preciso considerar as operações que eu chamo de imagéticas como únicas produtoras desse imaginário político que se chama igualdade. E isso numa zona de indeterminação, não somente onde nada mais é fatal ou inevitável, mas onde há algo da ordem do não lugar, do nowhere, onde são inventadas as formas do possível, como, por exemplo, Jean Rouch nos indicava no Le Maître Fou, onde a loucura dos mestres é jogada nos transes, num caminho de independência e de carnaval desmistificador da própria colonização. Eu proponho, portanto, e pessoalmente, uma outra via fundada num outro léxico que eu já anunciei na abertura, retornando a esse termo zona, de maneira a fazer das imagens essa energia revolucionária presente em todos nós de maneira incondicional. Se essas operações constroem e instruem o local do possível, é que elas permitem a todos, sem distinção, o poder de criar outros mundos, mundos possíveis. Portanto, para nos fazer compreender, e nesse eixo, eu vou passar por alguns pontos talvez um pouco inesperados no tempo, pois eles são muito distanciados um do outro, pois de um lado eu vou permanecer um tempo com Marcel Duchamp, depois, na verdade, eu vou começar a ver com vocês o conceito de Platão, fundador da zona, e depois como os pais da igreja herdaram da zona platônica uma série de conceitos, para terminar com o Marcel Duchamp, que é o melhor conhecedor, na minha opinião, do transgenéricos e desse pensamento patrístico. Então temos Platão. Ora, eu achei num diálogo de Platão, que chama-se o Timeu, uma palavra, korá, que eu traduzo por zona. Mas aqui cabe uma precisão. A palavra zona é uma palavra grega, zoné, que quer dizer cintura. E eu vou retomar isso, cintura. Então, zona é alguém, zoné é alguém que tem uma bela cintura. Zoné é cintura, mas korá, essa palavra que se escreve C-H-O-R-A, é uma palavra que o Platão descobre e coloca nesse diálogo do Timeu num momento totalmente inesperado, pois ele distinguiu muito bem, como todo platônico sabe reconhecê-lo, ele distinguiu uma disjunção entre um mundo sensível e um mundo inteligível, o mundo do ser, que é ao mesmo tempo invisível e ainda a ser descoberto pelo Logos, pela palavra, e o mundo do sensível, do qual é preciso desviar-se, mas que também é preciso trabalhar através do Logos. Portanto, há uma separação e uma disjunção. E eis que no Timeu, Platão diz que existe um lugar, e que eu traduzo por enquanto por zona, que não remete, diz ele, nem ao brilho solar do puro inteligível, a ideia platônica que se chama eidos, nem à obscuridade cavernosa que vocês conhecem pela República de Platão, essa obscuridão da experiência sensível. Ele diz, eu devo supor aqui, um terceiro gênero, que não é nem o gênero eidos, nem o sensível, triton genos, um terceiro gênero. Esse gênero, diz ele,
E eu agora retorno a palavras que são bastante surpreendentes em Platão. Kalepon noen. Eis um lugar difícil de pensar. Então, o Timeu, que é um diálogo escrito no final da sua vida, o Platão, nessa solenidade da sua grandeza acadêmica, na grandeza acadêmica do seu sistema, ele ousa dizer que algo é difícil de pensar para ele. É difícil de entender isso. E ele fala de kalepon noen. É algo obscuro, amidron, aporético, algo que vai deixá-lo, enfim, embaraçado. Mas que é perceptível, apreensível, diz o Platão, talvez, ele diz que talvez nós possamos sonhar, oneiro, polomen, é algo onírico, algo do tritongenos, que é da ordem do onírico. Platão está sonhando. Esse genro é um local que ele chama de chorá, e ele qualifica, e eu digo as palavras aqui, ele qualifica como hypodoké, ou seja, receptáculo, metra, ou seja, matriz, titenen oratu, que dá o seio ao visível, a nutridora, a ama de leite do visível. É um vocabulário platônico. Em outras palavras, chorá não é nem espaço, nem lugar, nem território, mas, pelo momento eu vou traduzir como zona, como o fora da imagem, o fora do campo de todo o local. E não é um espaço, mas ele diz que é a condição invisível do visível. É a ama de leite, a nutridora do visível. O invisível é a zona que dá nascimento ao visível. E tal é o lugar, diz ele no final desse texto, do eikon. Então, deixe-me, enfim, dizer, adverti-los de que essa tradução de eikon por imagem é algo a se suspeitar. Eikon, na verdade, é uma forma verbal em grego, é um verbo que significa aparecendo, parecendo-se com algo. Não é imago. Trata-se de algo do parecer. Esse é do eikon que ele diz, ele fala do eikon como algo que aparece e desaparece, uma zona que não pertence nem ao ser nem ao não ser, como diz o estrangeiro no Sofista, que é um outro diálogo que trabalha com a noção de eikon. Esse parecer é, na língua grega, o que nós chamamos, e eu não sei se a gramática de vocês também utiliza isso, nós dizemos em francês um particípio presente, um gerúndio, o que quer dizer algo que participa da presença enquanto ausente. Então, ou seja, ele fala do presente que está ausente e um ausente que é como se estivesse presente. Como se. O eikon é o regime do como se. Fazer parecer, fazer de conta que, mas fazer também o parecer. Nós produzimos esse parecer também. A imagem não é representação, ela é a condição do visível a partir de um lugar impensado, dificilmente pensável, que se rebela contra toda a operação de identificação, a toda fixação dos lugares e das ordens, indiferente, como diria Freud, como dirá o Freud, a respeito do inconsciente, indiferente ao princípio da não contradição, a toda continuidade cronológica, a toda ordem causal, a toda diferenciação nominal, sexual, gramatical, local e temporal. A imagem, no francês Leonardo, Baldia, enfim, ela fica num lugar que eu chamo de fílmico ou pelicular, membranoso, onde não há nem relação sexual, nem mistura no centro da união. E é aí que eu me remeto à maneira como os pais da igreja, no primeiro ciclo, ou muito antes de a imagem tornar-se um objeto de conquista institucional, eclesiástica e iconocrática, enfim, os pais da igreja pensaram o ventre da Virgem como Hura. Nos ícones, a Virgem é chamada Huraton Akoneton.
ela é a zona daquilo que não tem lugar. É incrível, mas está escrito nos ícones. Ela é Koraton Akonaton. Ela é aquilo que carrega em si Eikon Patros, a imagem do Pai. Ou seja, para que a imagem venha ao mundo e torne-se visível, é preciso um suporte, que é preciso sonhar, que é esse ventre, essa nutridora, essa matriz que não tem mais nada de sexual, que não é uma mulher, mas que remete à ordem do nascimento. E é por isso que a imagem exige o cenário daquilo que chamamos de natividade. Por que é que a natividade tem tanta importância? É porque a imagem ela remete ao nascimento. Ela é aquilo que vem. Ela é o que nós esperamos que venha. Ela é o que chega. Ela é o que não deixa, não cessa de chegar. Então, eu quero agora voltar para a palavra zona, pelo qual eu traduzi Hora, que é, evidentemente, uma maneira de me deslocar no grego, já que Hora quer dizer cintura. Vocês talvez o saibam, porque existe na tradição espanhola e francesa, talvez em português também, que existe um culto à cintura da Virgem Maria. Nas manipulações, entre aspas, de objetos em volta do culto marial, a cintura da Virgem Maria faz parte da zona. Por quê? Porque justamente ela é preciso dar a essa Virgem essa dimensão linear, membranosa da sua virgindade como lugar de nascimento, local de nascimento da imagem. Quem dá nascimento à imagem, quem pare a imagem, só pode ser uma membrana que cura. Do que é uma membrana? Em grego, a palavra membrana se diz imen. Então, vocês conhecem essa palavra, já que a gente fala em imen virginal. O problema é que na Grécia a questão da virgindade não remete ao ímen no sentido da exploração, mas a gente chama de ímen qualquer membrana, qualquer película, qualquer filme que separa deixando passar, que separa sendo atravessado sem ser rasgado. O que se chama em biologia celular de membrana, ou seja, um plano que separa e que distingue dois locais diferentes, mas que, porém, mantém uma circulação. Portanto, o útero é cercado de uma membrana, todos os órgãos em Hipócrates, como o coração é cercado de uma membrana, a palavra ímen designa qualquer plano de separação que seja osmótico, que permita a circulação. O que os pais da igreja chamam na cristologia, na ciência de Cristo, e na mariologia, ou seja, a ciência da Virgem Maria, o que eles chamam de união sem confusão. Com outras palavras, a imagem nasceu numa membrana. Evidentemente, se vocês furarem a membrana, não há mais tela. Se não há mais tela, não há mais imagem. E se a virgem é virgem, é porque vocês não podem rasgar a tela. É preciso que a imagem venha se colocar sobre esta membrana. E a imagem que vem se colocar nesta membrana, neste ímen ainda intacto, permite aos humanos, ao humano e ao divino, que haja uma troca entre os dois, sem se confundir, e ao passivo e ao impassível, ao visível e ao invisível, ao mortal e ao eterno. Tudo isso circula pela membrana. A imagem portanto, essa hora, esse ímen no qual vem se colocar a imagem do Pai, que permite, graças à matriz materna, mas não da mulher, este plano, tudo isso é uma mera
construção especulativa fundamentada em palavras. Palavras. A virgindade nada mais é do que a palavra, como a gente diz, o plano de descrição da imagem numa área, numa zona que é ao mesmo tempo separadora e de circulação sem confusão. Notem também que em grego existem 3 planos que não podem ser rasgados, 3 planos, entre os quais 2 membranas. A primeira eu namei, é o ímen. O segundo é o tímpanos, o tímpano, aquele do tambor, mas também é a membrana que temos no ouvido interno que permite ouvir. Acontece que a Virgem que recebeu a imagem na sua membrana matricial foi fecundado pelo tímpano, pela voz. Ou seja, aí também, se vocês rasgarem e furarem o tímpano, você fica surdo. Então, o nascimento da imagem é comemorado através de planos de inscrição que permitem o som precisar passar sem rasgar. Então, o tímpano também é uma membrana que separa o ouvido externo do ouvido interno, um lado de fora de um lado de dentro, mas que permite, que se deixa atravessar sem ser furado. O terceiro plano, na retórica patrística, que vai servir na retórica da imagem, é o espelho. O espelho também é um plano que não pode ser quebrado e que permite que se deixe atravessar pela luz e que permite que a imagem seja visível. E então, sem querer, a questão do catoptrone, do espelho, está aí. Então, vocês têm ímen, tímpano, catoptrone, que são as 3 palavras pelas quais o cristianismo construiu a hora, ou seja, o local onde a imagem vai surgir, vai nascer, onde tudo é possível e onde a questão do infinito está presente dentro de uma forma finita. É isso, a relação entre o finito e o infinito. Então, agora que eu dei essa pequena precisão, talvez longa, demorar demais, espero que eu não tenha chateado vocês, enfim, essa sequência platônica, essa herança platônica da Hora, através dessa Hora tonatonekon, desse nascimento, essa imagem no estado nascente, eu volto agora ao que eu faço com a minha imagem baldia, essa zona membranosa fílmica que faz com que eu mesmo estou muito apegada a tudo que é da ordem do filme e do cinema, que é inteiramente, que recuperou todo o vocabulário patrístico da tela, da membrana, do filme, da travessia. Temos toda a retórica patrística na sua totalidade no mundo do cinema. Então, dizer de uma imagem que ela é baldia, vocês vão ficar surpresos. Na verdade, em francês, por mim, trata-se de um neologismo que designa ao mesmo tempo, no tempo que é o nosso de crise social e econômica, uma maneira de povoar, morar no mundo, para um sujeito que seria baldio, clandestino, não localizável, que escapa à polícia, que muitas vezes é miserável, que escapa a qualquer, que é um sem-teto, SDF francês, como a gente diz, e sem identificação, sem documento de identidade. É verdade que a zona é um lugar de exclusão, e a zona na nossa sociedade é o no man's land, é o terreno baldio, é o terra de poesia, e essa terra de poesia eu gosto de mencioná-la porque é um terreno que é própria à lavoura, mas que deixa de ser cultivado durante o tempo que seja arável e continua sendo fértil. Então, o ser baldio dessa zona é o morador furtivo do inabitável. Ele é vizinho do crime e amigo da bagunça. Mas se eu escolhi essa palavra para falar de imagens, eu dei um passo a mais, ou melhor dizendo, um passo ao lado, porque eu quis questionar as imagens, não para construir um mundo à parte,
não um mundo de exclusão que não daria lugar para nada, mas antes para descobrir no cerne do sensível, do visível que compartilhamos, o que eu chamaria de operações intersticiais e clandestinas que estão aí na intimidade, dispositivos sociopolíticos do poder. A imagem é itinerante, ela está aí no mundo em que ela povoa ao mesmo tempo os sonhos e os pesadelos. O local dos nossos gestos imagéticos é um lugar ficcional, onde as temporalidades são reversíveis, onde as identidades são híbridas, misturadas, embaralhadas. Proponho que todos nós vagueemos num terreno baldio, invisível e ativo, numa clandestinidade que desfaria o rastreamento dos caçadores para que nunca fôssemos a presa da ordem dominante. É uma imagem fraca, frágil, que pode ao mesmo tempo ser fonte de alegria como de terror. Mas vocês vão dizer que e vamos repetir que para o senso comum as imagens estão em tudo quanto é lugar, na presença inseparável dos regimes de comunicação, porque ela é mercadoria, ela é um mercado, ela define os quadros do mercado, os limites, ela é o agente mais eficiente desse mercado e que produz mais lucro. Só se vende ainda imagens, e as imagens vendem. Nos fazendo consumir imagens que eles nos levam a consumir coisas, mercadorias. É por isso que o Guy Debord, nos anos 60, pressentiu essa confiscação da zona. Ele, mesmo que era baldio, ele sentiu que o grande capital ia confiscar essa zona. E este confisco ocorreu sob o símbolo que ele denunciou, ele cunhou o nome de Sociedade do Espetáculo. Por isso, precisamos desfazer a perversidade política de uma homonimia entre o verdadeiro poder da imagem e as imagens do poder. Eu estabeleço uma distinção entre operações imagéticas e operações discursivas e cognitivas, no sentido em que, pertencendo à ordem ficcional, elas são necessariamente articuladas às operações da crença. Eu disse isso ontem, estamos no regime de crença e por isso que os críticos, as feiticeiras às quais aludi, elas atacam essa crença como se fôssemos capazes de não mais crer, não mais acreditar. A diferença essencial com o registro cognitivo não é de dizer que a imagem não nos ensina nada. Isso significa que no cerne dos efeitos cognitivos, dos próprios efeitos cognitivos, as imagens fundamentalmente solicitam apenas a crença e obtêm de nós, a título do saber, com a condição que elas sejam confiáveis. Acreditamos no que vemos e aprendemos a saber no que acreditamos. E eu vou dar um exemplo, vou lembrar uma confissão terrível pelo intelectual francês Raymond Aron, ao qual tinham contado no meio da Segunda Guerra Mundial a existência dos campos de extermínio nazistas na Polônia. Esses campos, na verdade, ele não os virá. E os nazistas, de fato, fizeram tudo para que permanecessem invisíveis e que não possam ser localizados. É uma invisibilidade composta pelos nazistas para que a própria coisa, mesmo contada, fosse incrível, inacreditável. Então, o Raymond Aron, que um determinado dia informam da realidade, da existência desses campos, disse a frase terrível seguinte: quando me disseram isso, eu o soube, porém não acreditei. E como não acreditei, eu não o soube. Vocês estão vendo essa espécie de perversão, de subversão? É uma questão de ordem cognitiva que passou por uma incredulidade, e esta incredulidade protegeu e permitiu o recalque
do que davam para eles informavam ele, porque não havia uma confiabilidade da fonte. O problema é quem nos dá para acreditar, quem nos faz saber. Toda pessoa que transmite saber nos faz acreditar. Então o problema não é de saber se as imagens são mentirosas ou não, mas o problema é de saber cadê o mentiroso, cadê o enganador, quem faz o quê. As estratégias perversas da incredulidade fazem a felicidade dos negacionistas, que negam ainda a existência dos campos de extermínio com o pretexto que não há imagens deles, ou que essas imagens são apenas imagens. Então, se a gente não sabe o que a gente vê, porque a gente precisa acreditar, e a questão não é na mentira das imagens, mas no abuso da confiança e impostura de quem propõe e manipula essas imagens, essas visibilidades. O verbo acreditar, na sua polissemia, fundamenta todos os registros diversos ou contraditórios da nossa relação com a verdade, com o poder. Nunca se trata de acreditar na realidade do que nós vemos ou de duvidar, mas se trata da gente entrar numa relação de coerência e de confiabilidade com aqueles que produzem o visível e com os quais compartilhamos o mundo e aceitamos falar dele. Trata-se, portanto, do status da palavra no campo da visão. Acreditar, crer no visível ou duvidar dele é pegar a palavra para nomear aquilo que é visto. Essa situação fundadora da crença está na origem de todos os créditos, contratos, promessas, abusos de confiança. Em francês, aquilo que chamamos de être de parole, ser de palavra, designa aquele que merece a confiança porque ele se compromete no tempo a respeitar a verdade daquilo que ele diz, a confiabilidade do contrato que ele estabelece conosco. As imagens não mentem, mas nós podemos fazer com que as imagens mintam e manipular, de acordo com a nossa vontade, a evidência e a negação. Os vigaristas e os mentirosos são pessoas que usam e abusam do poder que eles tomam na crença, no fazer crer. O cristianismo, ele foi construído sobre esse axioma, ou seja, que a imagem é o local digno de toda a crença e até mesmo da fé. Ele soube estabelecer seu poder associando essa mesma energia da crença e da fé a uma economia da credulidade, do crédito bancário, da traição, e eu remeto ao trabalho do Todeschini sobre a relação da pobreza com o movimento franciscano. Pensar a operação imagética em termos de crença é reconhecer nossa relação com as imagens como não sendo oriunda de uma faculdade psíquica específica que seria distinta, por exemplo, daquela da memória, do julgamento ou da razão, como nós acreditamos poder pensar e ensinar nas teorias psicológicas ou nas divisões hierárquicas das operações do entendimento e da alma. Essas teorias, durante muito tempo, supuseram que nós éramos dotados de uma faculdade chamada imaginação, aberta tanto à poesia quanto à fantasia e à mentira. Numa concepção chamada das faculdades, a imaginação foi, portanto, suspeita e condenada por traição da verdade e da realidade. A exigência de realidade, de consistência ontológica do verdadeiro, durante muito tempo fez com que os filósofos e cientistas acreditassem que eles escapavam ou tinham o dever de fugir a todo registro ficcional e a todos os malefícios da imaginação. Ou seja, as operações que os gregos chamavam de fantasia, que na verdade designava algo totalmente diferente. Tratava-se de todos os atos de pensamento poéticos, noéticos e até mesmo fantasiosos, capazes de forjar, criar uma realidade
seja ela digna de crença ou até mesmo submetida à dúvida e à suspeita. É que o próprio termo de humanidade, queiramos ou não, ele é uma ficção, é uma questão, é algo que foi forjado e cujos gestos, é preciso ver nos gestos as figuras que contestam essa legitimidade e universalidade dessa mesma ordem dominante ou, enfim, legitimidade ou universalidade. Foi o Freud que, dando as costas da psicologia, acabou, enfim, abandonando o vocabulário da imaginação. Ele reconheceu nas operações imagéticas um campo puro de energia, de economia do desejo, e isso na articulação do sujeito com a coletividade. Essa imagem baldia, portanto, que eu defendo, ela tem sua fonte de energia nessa hora, nesse espaço transgenérico que é nada mais do que o espaço do inconsciente, que não é um lugar que não existe por si mesmo. O Freud não descobriu algo que se chama o inconsciente enquanto entidade. Ele simplesmente nomeou, deu um nome à hora, ou seja, a essa zona de turbulência do desejo que faz aparecer, surgir algo que resiste a toda identificação e causalidade. Eu penso que o reconhecimento das operações imagéticas como ficções constituintes é fonte de uma energia inesgotável e que eu chamo artista, precisamente aquele que é digno desse nome de baldio, de zonar, revolucionário. As operações imagéticas, portanto, definidas como eu anunciei, elas dizem respeito a todos os gestos expressivos, sem exceção, visuais, sonoros, poéticos, teatrais, coreográficos, culinários. É uma zona, a zona é o fora do campo constituinte de toda energia criadora de transformação. Eu desejo, portanto, como eu já anunciei, dar lugar ao que no século XX, anterior ao nosso, veio enfrentar o desafio figurativo das práticas abusivas de dominações icônicas e iconocráticas num clima que foi o de resistência e revolução no início do século XX, um clima de revolta contra a dominação dos impérios visuais no próprio mundo da arte. Essa sociedade neoliberal que usa e abusa daquilo que ela designou pelo nome de indústrias audiovisuais e tecnologias da comunicação, eu acredito que ela colocou em crise, provocou uma crise no espaço das imagens no mundo contemporâneo desde o primeiro quarto do século XX, onde houve a pior das guerras e as revoluções mais decepcionantes em terra soviética, primeiramente, a obra e a reflexão de Malevich, pertencendo à tradição icônica mais tradicional da ortodoxia bizantina e patrística, voltou-se resolutamente para o abandono radical de toda a figura e a redução do acontecimento plástico à união sem confusão na luz das figuras em distância e similaridade. O quadrado branco sobre fundo branco é a fórmula plástica do suprematismo que mostra na sua radicalidade quase teórica, é um objeto puramente especulativo, mas presente como forma material. Ele mostra o que os pais chamavam de união sem confusão da forma e da cor, reduzida ao quadro e ao quadrado, e na outra a brancura e a pureza de uma distância que podemos dizer já em Malevich infrafina, para usar a palavra que cunhou Marcel Duchamp, esse prodigioso neologismo que cristaliza em uma só palavra a topologia transgenérica de toda imagem. Ora, vejamos então o quadrado branco sobre fundo branco. Para Malevich, uma revolução política e social, a
a Revolução Soviética, fundadora de uma verdadeira igualdade, exigia para ele, evidentemente, uma revolução icônica que fizesse valer como axioma a ficção constituinte de uma igualdade e da própria igualdade. O quadrado branco é exatamente o que Plotino chamou como forma eidos, que eu já citei ontem. A forma eidos ignos tu amorfou, a forma é apenas o rastro daquilo que não tem forma. A forma, isso é Plotino, no segundo século, e que não é nem um pouco cristão. A forma é o rastro daquilo que não tem forma. Tal é a zona, o local de surgimento da forma a partir de uma fonte matricial que não tem forma. Então, dar as costas aos ícones eclesiásticos, o que Malevich fez para promover uma iconicidade moderna, revolucionária, capaz de sustentar a emancipação do olhar, ao mesmo tempo a emancipação que ele sonhava do proletariado. Mas não é no caso de Malevich que eu vou concluir aqui a minha proposta, mas eu vou concluí-la com um artista mais radical que no mesmo período preferiu acabar totalmente com a plasticidade visual de uma arte que ele dizia ser escrava da terebentina. Vocês entenderam? É a aproximação evidente para mim com o Marcel Duchamp, porque foi sem dúvida ele o teórico mais rigoroso, tão irônico quanto impiedoso, de uma iconicidade revolucionária, fiel a Corrat, a membrana, ao ímen virginal. O Duchamp, que já era artista plástico, ele entra muito cedo numa grande reserva com relação ao gesto pintado, numa espécie de abstinência icônica própria da zona. Ele não pintará mais. Ele leva a sério o mundo industrial da mercadoria para fazer com que ele regurgite a sua complicidade suspeita com o instituído, o constituído e a instituição. Ele estabelece uma zona imaginal e sonhada, onde uma matéria onírica e impalpável é metaforizada pelo gás, a fumaça, o odor, os fluxos, o éter, as poeiras e as evaporações, determinando assim um campo impensado que ele chama por uma palavra que ele inventa, infrafino, quase intraduzível, ou seja, um local de uma zona, de uma membrana, onde um parecer aparece desaparecendo, desparece aparecendo. Esse local visível que será apenas membrana e película, transparência, filme sobre o qual o visível deixará seu rastro poeirento, não localizável, furtivo. A noiva e os solteiros são os órgãos de um maquinário desejoso, erótico, virginal, que dá nascimento à transparência sísmica e zebrada do grande vidro. A zona é uma prática da distância, encarnada nos paradoxos do imaterial e do material, nutrida pelo vocabulário da topologia. O ready-made e as turbulências da linguagem, dos trocadilhos sexuais, são um carnaval de gestos que destronam qualquer dominação convencional do sentido e da ordem cultural burguesa. Um jogo com o não sentido. Seria impossível produzir uma proposta mais causadora de fratura na ordem estabelecida no campo da plasticidade. E é um gesto indicador, que indica algo, que o Duchamp ele faz uma abstinência de obras para ser simplesmente alguém que designa, uma espécie de São João Batista, por assim dizer. Ele diz, não sou eu, é em outro lugar que vai acontecer. Eu sou uma voz que grita no deserto. Não sou eu, é ele. Ele, a imagem. A imagem? Membrana.
Então, não haveria uma imagem mais causadora de fratura no campo da plasticidade. A imagem é, nesse sentido, não mais plástica, mas ela é plástica no sentido de que todo gesto de arte faz surgir a plasticidade do próprio pensamento. É o pensamento que é plástico. Todo artista é um zonar, artista plástico, todo vagabundo, inventivo, sem teto e é potencialmente um poeta da sua própria vida, mas não sem coragem e sem risco. A transformação do mundo pode ser apenas uma transformação do olhar sobre o mundo. Um transe insolente de gestos, dos gestos produtivos, uma transformação, uma transfiguração elétrica e gasosa de toda a consistência própria ao que nós chamamos de mercadoria. O transe icônico é transgenérico. É a esse preço que ele é emancipador. São os textos se os textos e as obras de Duchamp parecem tão enigmáticos para nós, esotéricos, eles não deixam de ser, a meus olhos, a tradução mais fiel do que a patrística tentou enunciar com relação à encarnação. Se abstraímos o destino institucional da Igreja na sua paternidade do neoliberalismo e retornamos à potência primária das suas fulgurações, das suas elucubrações e dos primeiros sonhos dos pais da Igreja, mesmo do grito da loucura de Paulo, torna-se evidente que a proto-história do cristianismo oferece uma oportunidade de formular de maneira totalmente diferente a energia revolucionária transgenérica da imagem. Acontece que o prazo a pagar por essa descoberta foi decisivo. Tratou-se de ser se a imagem era um reino ou se, ao contrário, ela precisava ficar uma reserva, um reservatório, uma jazida inesgotável como rebelião contra qualquer reino. A instituição, a igreja, escolheu a iconocracia. Ela escolheu uma inflação sem limite do que é dado a ver e a crer. Eu diria que as operações imagéticas, por sua vez, acolhem todas as permutações, todas as subversões, as reversibilidades, trata-se do sexo, do gênero, do lugar social, do compartimento dos poderes, mas também do registro temporal. As imagens são transgênero, queer, ao lado do que prossegue. Há um lugar para todas as irrupções do que acontece contra qualquer expectativa e para todos os cantos, os jogos do desejo. Lembro-lhes que o que se chama de Sagrada Família, que o Duchamp cuidou com a Virgem e a noiva desnudada, e tem seu exemplo na Sagrada Família. Você tem um pai sem sexo, um filho sem sexo, uma mãe que se torna filha do seu filho. Não há a Virgem sendo uma mãe portadora, um útero. Não se pode encontrar a desorganização maior da ordem genérica da família e da filiação do que no que os cristãos chamam de Sagrada Família, que é uma família louca, queer. Completamente maluco essa família. É uma mãe que é virgem, um filho que é o pai da sua mãe, um pai que não possui sexo. Os pais da igreja, na época capadócica, estamos em 380, Deus não tem sexo, ele está no sexo, no gênero masculino apenas por razões gramaticais. Porque o nome de Theos em grego é masculino. Está escrito 380 após Jesus Cristo. São os pais da igreja que o disseram. Deus não possui sexo. Então não é com o sexo que Deus fez seu filho. Então é um filho sem pai. Então a gente volta a um tema que nos é caro, que é o do órfão.
é um filho órfão, e não possui nem pai nem mãe, Jesus. O que será depois recuperado no carnaval, como eu evoquei ontem. O assunto da necessidade de ser órfão para se tornar filho do povo. Eu acho que não é necessário construir um aparato teórico de resistência ao pior, mas que é preciso, ao contrário, imperiosamente confiar na imagem diária dos gestos imagéticos e de fazer viver energias revolucionárias contra as operações imagéticas que a gente chama a criação. Me parece que é preciso viver uma hora em todos os lugares onde vivemos, ou seja, de criar uma cidadania e um osmose com todos os outros, com o outrem. A gente precisamos transformar a imagem em uma área de acolhimento, de recolhimento e de hospitalidade incondicional para o outrem na ficção de uma igualdade absoluta e constituinte. A palavra igualdade é uma ficção e vai permanecer uma ficção, mas é o fundamento de uma verdadeira vida política. Ninguém é igual aos outros na vida real. Isso nós sabemos. Quem vai poder acreditar numa loucura dessas? Temos semelhanças, podemos ter um certo ar de parentesco, sabemos que ninguém é exatamente igual ao outro, então a questão da igualdade está para ser construída enquanto ficção constituinte. Ela está na fonte, na vida política, e nessa vida política apenas as operações imagéticas são promissoras e contratualmente possíveis. Então a zona está no cerne mesmo o sítio invisível dessa energia que redistribui sem parar os lugares. A violência do invisível é temerosa, mas ela é necessária. A clandestinidade não é sem risco nem sem perigo, ela é perigosa e requer coragem. Porém, é necessário. Esse poder constituinte se exerce tanto no plano subjetivo quanto no campo político, ou seja, no campo da comunidade que tende a se constituir enquanto povo. Essas ideias rápidas, talvez um pouco rápidas demais, indicam, espero, trilhas para vocês, para poder concluir que a imagem só está aqui para produzir ficções constituintes, a maior delas sendo a que chamamos de humanidade. Não existe gênero humano, a humanidade não é um gênero. A humanidade ignora, desconhece a diferença, e todas as diferenças se tornam a matriz de uma relação de igualdade que vai produzir um povo. Com outras palavras, a imagem é baldia e carnavalesca, ou então ela não existe. E aí que o povo vai advir, vai acontecer. O endereçamento incondicional da criação a outrem é o fundamento de uma morada igualitária que possui o estatuto de um axioma e cujos gestos artísticos são os únicos portadores. A arte é idiomática. E é nesse sentido que o mundo da criação é responsável pela vida política. É a arte que compromete e envolve a comunidade sob o signo da alegria, do compartilhamento e da igualdade. O mundo precisa permanecer um maquinário lúdico do qual se pode mudar as regras, não na medida da liberdade que a gente se dá a si mesmo, mas sim à medida da liberdade que a gente dá e concede aos outros, a outrem, e isso sem fazer nenhuma condição. Um artista que produz gestos obrigatoriamente produz gestos imagéticos, oferecendo incondicionalmente a todos ao público ao qual ele se induz a zona da sua potência, a zona do seu pensamento, do seu poder de repensar e produzir um outro mundo. Para que o mundo seja outro, é preciso deixar o lugar para os outros. Obrigado.
Oi, passar para as perguntas. Alguém tem a primeira pergunta? Eu tenho percebido ao longo dessas manifestações um desejo, né, eu acho que um movimento de reaprender, né, determinadas imagens carnavalescas, determinados elementos do carnaval, né, e então eles têm sido incorporados a um ato subversivo, no caso, a um ato digamos assim, um ato mas é um desejo de subversão, né? Então, imagens que estavam à deriva, de certa maneira, imagens carnavalescas que estavam à deriva, estão sendo reintegradas a um ato, né? A uma postura, a uma colocação, né? Eu queria saber se esse movimento de imagens à deriva, né, se a resposta a eles seria apenas essa reapreensão, assim, né? Se o movimento do capitalismo no mundo de hoje tem a ver exatamente com colocar as imagens à deriva para retirar delas o potencial subversivo dessas imagens. C'est-à-dire, je voudrais comprendre la question. Eu gostaria de entender bem a sua pergunta. Você pode reformular em que aspecto exatamente a sua pergunta é feita? A própria pergunta. Porque, de fato, eu consigo entender e distinguir o mercado das imagens, o fato de que o carnaval se tornou aqui, como em outros lugares, aliás, um mercado colossal, porém que existe uma possibilidade de se reapropriar, de nós nos reapropriarmos. Então, em que aspecto exatamente sua pergunta é feita? Pensando no sentido de imagens que vão ficando pelo caminho, que imagens que vão se perdendo de um sentido de subversão, sabe? E é exatamente o desejo das massas de recobrar seu potencial de subversão na reintegração dessas imagens. Oui, enfin, quelles sont pour vous les images Sim, mas laissées au bord du quais chemin? são, para você, essas imagens que foram deixadas à deriva na beira do caminho? Eu acho que, tipo, eu penso que a questão por exemplo, do som, a questão das máscaras, a questão você falou muito das máscaras, né? E eu penso que as máscaras, entender as máscaras como um rosto, mas também entender o rosto como máscara. Tipo, é necessário esse diálogo, assim, é fundamental esse diálogo. Sim, mas aí eu estou totalmente de acordo com você. Há uma reapropriação dos regimes de surgimento, de aparecer, e de aparecimento e desaparecimento dos regimes de clandestinidade. Não mais deixar que confisquem o palco popular para torná-lo um palco do pensamento. Sempre confiar no palco do pensamento. O que é preciso conjurar, afinal de contas, é um certo mercado do divertimento, um mercado do consolo, no qual as indústrias da comunicação e desse consolo desempenham um papel como o papel que o Bakhtin já mencionava no regime carnavalesco, ou seja, o poder é o primeiro que quer recuperar essas energias como válvula de escape, panela de pressão.
é um momento onde o povo se solta. O momento da revolução não é uma questão de recalque, de se soltar, é uma questão de construção positiva do pensamento. Não se pode pensar que a gente está soltando apenas as energias, ou seja uma válvula de escape às revoluções. E, aliás, na palavra recalque ou se soltar em francês tem a palavra multidão. Então, eu quero mostrar como se constrói o pensamento. Não tem a ver com a questão da multidão, mas tem a ver com a construção subjetiva. Cada um está encarregado da sua própria dignidade e da sua própria presença. E autor de qualquer manifestação, nunca confiem nas massas. Existe uma reapropriação. Se é isso que você quer dizer, eu estou inteiramente de acordo. Porém, apenas com uma restrição, dizendo que há essa reapropriação do poder de cada um. E eu dou uma importância muito grande à construção subjetiva. E por isso que amanhã eu vou abordar a questão do povo sob o ângulo da singularidade mais ímpar, da solidão e da singularidade mais desnudada, reduzida à sua expressão, essência mais pura. Então, o carnaval é paradoxal na medida que cada um é, ao mesmo tempo, o lugar de um transe coletivo, mas também pode se tornar o lugar de uma expressão singular, individual, que não se deixa absorver, dissolver nas energias de uma descarga de energia pura. É complicadíssimo, mas é importantíssimo. Estamos no museu, fui ver coisas, objetos, fui ver a obra dessa artista magnífica, Vazio de Nós, que eu desconhecia. Eu fiquei apaixonada e impressionada por esta obra, justamente. E é ali que eu falei, isso é uma baldia. Ela é uma baldia típica. Ela está no espaço público, no Topos, e de repente ela transforma com essa sua presença singular. Ela está na sua solidão singular, ela tem uma atitude no seu silêncio, no seu andar, no espaço público. Ela cria uma zona, ela cria o espaço no qual ela evolui se torna uma rora. E aí dá para sentir, aliás, ela brinca o parecer com a máscara é carnavalesco. Eu acho que é a sequência do cavalo vermelho com as rédeas já é teatro, com o focinheiro é teatro. Com a frase do Kafka que eu citei ontem sobre a mascarada como uma verdade, o fato de colocar uma máscara como um efeito de verdade. E aí nessa obra também que eu vi é um efeito de verdade como uma lâmina, como uma membrana. Eis uma mulher que não é mais sexuada no sentido de feminina, não vejo ela enquanto mulher feminina. Ela própria, aliás, se encena corporalmente numa situação um pouco transgenérica. Ela ficou calva, ela androgenizou o próprio corpo, ela brinca com essa maneira de transgenerizar. Por que eu estou fazendo uma conferência? Bastaria vocês irem ver essa obra. Os filósofos gastam muito tempo falando, e os artistas indicam uma indicação muito forte, essa obra, sobre a morte, sobre a escravidão, muitas coisas. É polifônico. E ela cria uma situação. Ela cria um gesto. São imagens. Estamos num museu, há telas, há imagens, são imagens. Mas essas imagens são gestos, e são gestos que operam.
que realizam. E é por isso que eu falo de operação constituinte, operação imagética. Se não opera, trata-se de ilustração, metáfora, divertimento. Respondi a sua pergunta? Eu não sei se eu vou conseguir traduzir isso numa pergunta, mas assim, eu queria trazer um desdobramento que eu fiquei pensando a partir de ontem, assim, da sua colocação sobre o carnaval, que, enfim, além de todo esse discurso da inversão do que acontece no período do carnaval, não sei, eu sinto aqui no Rio de Janeiro que existe uma outra coisa que vem acontecendo no período do carnaval, que são confirmações criativas, eu acho, de imagens que existem no período fora do carnaval, mas que surgem no carnaval, enfim, como eu disse, de maneira criativa, assim, que parece que isso, assim, confirmam imagens que estão fora do período do carnaval, como se o que está fora do carnaval é o que está invertido. Assim, e que essa forma de trazer no carnaval essa confirmação da inversão do Brasil, que está ao contrário, fora do carnaval, e no carnaval a gente confirma isso através de imagens criativas, e que as pessoas se regozijam quando veem essas imagens também inventadas através de fantasias. Assim, eu fiquei pensando um pouco nesse desdobramento, assim, dessas imagens que me fazem, assim, pensar que o carnaval não seria só um momento de imagens que invertem, mas que confirmam o invertido que é fora do carnaval. Enfim, Bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai fait. Sim, você tem razão. É por isso que eu comecei com um carnaval festivo e sequencial. Enfim, esse momento festivo, que pode muito bem ser bem organizado pelo poder dominante, para dizer que o pensamento é que é carnavalesco. A gente não tem necessidade do carnaval para inverter o mundo. Simplesmente o que acontece é que vocês estão numa cultura onde existe o carnaval, e isso permite que vocês saibam que esse mundo, ao contrário, é possível, ou seja, é possível subverter essa ordem. Sim, você tem razão. E é fantástico que um museu como este possa permitir uma troca de palavras e pensamentos que faça com que, enfim, estejamos todos felizes de falar a respeito. E é possível. Eu falava há pouco ao diretor do museu, ao Paulo. Hoje em dia, na França, isto aqui não é possível. Não é possível. Os efeitos da censura são tais no mundo da cultura que nós não podemos, enfim, abordar o poder como esse artista faz, onde ela se disfarça, ela se traveste de Dilma Rousseff, e isso não pode ser feito na França, devido a uma censura. É assim que acontece. Então, na verdade, há realmente forças de resistência. Vocês se dão conta de que esse é um lugar onde é permitida essa comunicação, e isso é muito importante, não somente que aqui seja um lugar de acolhida desses trabalhos, mas que seja uma zona, exatamente uma zona de fermentação e de produção de uma temporalidade, de reversibilidade, uma reversibilidade totalmente importante para o Brasil de hoje em dia. Eu pelo menos desejo que assim seja. Olá, boa noite. Eu queria puxar um pouco sobre a situação, talvez, da saúde mental. Talvez, se seria possível trazer essa correlação para a área da saúde mental hoje,
trazer um pouco da histeria, né, que começou com Freud, onde ele funda a psicanálise, através da escuta, né? Naquele momento onde os médicos estavam sobre o corpo, né, da histérica, tentando produzir algum saber sobre aquele fenômeno que antes era visto também por bruxarias, né, pela igreja. E aí Freud, meio um pouco que podemos dizer talvez que subverte, né, esse método e traz a importância da escuta ali, né, ou da palavra. E todo o desenvolvimento da psicanálise, né, até hoje, através da palavra, e a psiquiatria durante um certo momento começou a acolher muito do saber psicanalítico, mas há algumas décadas começa a trazer de volta a questão da neurologia, né, da imagem do cérebro, explicando alguns transtornos psiquiátricos. E hoje, como essa questão da imagem é muito forte, né, com toda a indústria farmacêutica por trás, né, financiando com interesses mercadológicos, e me parece que hoje é talvez uma briga no sentido, uma discussão, digamos assim, entre a palavra e a imagem, né, no sentido da saúde mental, a escuta, né, a escuta ali do sujeito, e de outro lado a questão das explicações sobre alguns transtornos através da imagem, né, dos neurônios, imagens orgânicas mesmo, de fato. A minha questão é se dá para fazer alguma correlação sobre essa indústria, digamos assim, das imagens com essa área da saúde mental. Esse é um problema muito grande. Em primeiro lugar, você tem razão de falar da maneira como o Freud foi confrontado com a questão da imagem a partir da histeria, ou seja, saber se aquele transe do corpo nas mulheres, enfim, não são somente as mulheres que são histéricas, mas se esse transe do corpo tinha a ver com algum efeito de verdade que seria preciso ouvir, era preciso ouvir o sentido e desenlaçar esse sofrimento. Então, há duas coisas aí. A potência transgenérica da histeria e o sofrimento, né, da histeria, e, de outro lado, a dimensão terapêutica da palavra. Eu não tenho nenhum acesso nas minhas intervenções, não tenho acesso a um corpus freudiano ou lacaniano, enfim, não foi exatamente isso que eu escolhi, mas uma coisa é certa. Freud está muito mais perto de um verdadeiro pensamento das imagens, sendo ao mesmo tempo herdeiro de um pensamento kantiano, mas desfazendo-se da teoria, de algumas teorias, assim como Lacan, porque ele está totalmente embasado no inconsciente estruturado como linguagem. E, portanto, a forma como a psicanálise mais recente, por conta de teorias da linguística, relações de Lacan, Saussure, Benveniste, etc. Isso fez com que a psicanálise perdesse alguma coisa. Os textos de Lacan sobre a imagem são insuficientes, por assim dizer, enquanto que os textos freudianos, eles se abriam muito mais para uma questão da imagem. Há na França, entre outros, não unicamente, mas há na França movimentos de reflexão psicanalítica que se separaram do lacanismo, entre outros movimentos na psicanálise infantil, como Françoise Dolto, que
deve ter sido traduzida certamente no Brasil. Ela é muito conhecida, a Françoise Dolto. Ela se interessou pela psicanálise infantil para reconhecer nela, desde o primeiro caso, uma patologia da imagem. E é através de imagens de bonecas, de desenhos e outras formas de recolocar em cena a estruturação do sujeito através da imagem que ela abordou a psicose, se dessolidarizando do famoso estado de espelho do Lacan, de maneira a dar à questão do especular e do contra-especular um estatuto diferente, um status diferente, ou seja, pensar um sujeito constituído primeiramente pelo que ela chamou de imagem inconsciente do corpo. Eu mesmo já escrevi alguns textos sobre essa questão da Dolto. Não é uma expressão muito feliz, muito justa, que a imagem seria inconsciente, porque isso parece querer dizer que trata-se de uma imagem que não é consciente. Ora, a imagem é a imagem. A questão do inconsciente é exatamente a energia que habita a imagem. Não se trata de dizer que a imagem é inconsciente, mas de dizer que o corpo imagético é perdido antes mesmo que tenhamos acesso à palavra. Na verdade, ele opera perdão antes mesmo de chegarmos à palavra. Esse corpo imagético opera antes da palavra. E aí ela trabalhava com crianças em sofrimento e psicóticos, e ela ia diretamente ao ponto. Ela era muito boa no plano clínico, porque ela colocava imediatamente em relação, em situação, questões com imagens modeladas, desenhadas, bonecas fabricadas. Em seguida, rapidamente, ela conseguiu estabelecer uma relação com o corpo, e ela conseguiu dar forma no visível a algo que havia sido confiscado cedo demais e que tornava essas crianças, fazia dessas crianças psicóticos e autistas, para dizer de maneira geral, e ela conseguia fazer com que essas crianças chegassem à palavra, mas passando pela imagem. Então, essa relação do psíquico com a imagem faz com que os sujeitos, e eu vou voltar a falar do sujeito na sua singularidade amanhã, trata-se que o fato é que as coisas partem do sujeito. Nós temos experiências, apenas experiências de nós mesmos, e temos experiências do outro apenas com relação ao encontro e ao endereçamento da palavra, a percepção do outro, e há limites que não podemos ultrapassar. Nós temos aí o vivenciado, a intimidade daquilo que é vivenciado, o choque do encontro, que é constituinte, jubilatório ou doloroso, o efeito que há no outro. O outro me faz ser mais, tirando-me um pouco o prazer de ser único no mundo. Você fez alusão às ciências cognitivas. Hoje em dia existe todo um movimento através das indústrias farmacêuticas, a globalização das ciências do corpo e da fisiologia. Há uma violência maciça que se exerce contra a psicanálise e contra todas as formas de simbolização e de terapêutica pela encenação do encontro com o outro, pela palavra, pelas imagens, etc. De maneira que as ciências cognitivas, suportadas e apoiadas pelos laboratórios farmacêuticos, reduzem todas as experiências de dor psíquica, luto, imagem, sonho, pesadelo, alucinação, a um medicamento, a uma droga. Nós vamos lhe dar uma pílula que vai fazer com que você possa sonhar bem, dormir bem, aproveitar bem, pensar bem, gozar bem. Então há todo um mercado agora que sustenta as ciências chamadas cognitivas, e eu não estou atacando frontalmente todos os cognitivistas, porque há nas neurociências coisas formidáveis e extremamente interessantes, mas a partir do momento em que ela se torna um exército em marcha contra toda a terapêutica da ordem do encontro, do simbolismo e da palavra, aí eu começo a me
questionar a estratégia farmacêutica e mercantil desse tratamento do sofrimento psíquico. Portanto, esse ano, em 2013, na França, a gente decidiu que ia ser um ano do autismo. Talvez 2014 seja um ano da histeria, da esquizofrenia. Tem um ano para os antigos combatentes da Primeira Guerra Mundial. Então, criam eventos, se torna, entra no patrimônio essa comemoração e cuidado médico. Existe agora, e é por isso que não me aprofundei mais nessa história de contra a feitiçaria, há todo um movimento oriundo dos Estados Unidos que se instaurou na França e que se chama a política do care, que significa cuidar do outro. Eles não falam disso, cuidar do outro, é a política do care, eles falam isso na França em francês. O que significa isso? Significa que a gente vai implementar dois regimes de ajuda contra o sofrimento psíquico e a loucura. Um é o remédio, a outra solução proposta é uma espécie de compaixão fraterna que pede às enfermeiras e a todo o pessoal paramédico que cuidem aí desse care, que se tornem acompanhantes do doente. Então, o capitalismo está doente, é ser tratado, as pessoas que são doentes do capitalismo, a gente vai tratar. Então, estamos numa sociedade em que todo mundo pode ser considerado como um doente, como um paciente, e todo mundo vai tratá-los do capitalismo. Vai melhorar, vai recuperar e vão ajudar vocês a melhorar também no capitalismo, que também é um conversante. Puisque vous avez abordé le problème de la santé, une façon pour le marché des images d'être tout existe uma maneira para o mercado de imagens se tornar de repente de ser solapado e aniquilado com o confisco da saúde mental e da saúde capital. E na França, não sei se é o caso também em português, fala-se do capital saúde. E a santé do capital, enfim, a saúde do capital e também precisa administrar, cada um precisa administrar seu capital saúde. Pois a saúde então, um doente custa caro, por aí vai. Então, uma maneira de abordar a saúde física, mental e os neurociências que nos confiscam, nos tiram. São todas as coisas que eu estou falando já desde ontem, ou seja, as energias turbulentas, as energias de fora do corpo, as energias clandestinas, que fazem com que tanto ter medo do medo, como dizia o alemão Rong, que eu citei ontem, a gente se priva de toda a fecundidade do que se chama angústia. A angústia é constituinte para um sujeito. Se você privar o sujeito da experiência da angústia, você o priva da sua resposta à angústia, que se chama a imagem. Então, deslocamos o problema da angústia para do medo, do temor, enfim, é um povo de covarde, de um medão. Tem um papa que diz não tenham medo. Mas sim, a gente tem medo, a gente precisa, é bom ter medo. Então, aí tem uma questão que o Michel Foucault ele foi um dos pioneiros para pensar essa questão. Não se esqueçam disso. Ele identificou como no início, na raiz de uma sociedade burguesa, algo que lentamente se instala, que faz com que a gente vai aos poucos excluir todos os riscos. A gente tem medo não apenas dos leprosos, porque você pode curar a lepra. Né? Os leprosos são os ciganos, os indígenas, os negros, né? São os novos leprosos. Consequentemente, precisamos temer o poder que tomam de nós, mas temos que correr o risco
o perigo, porque eu não conheço um artista verdadeiro que não passe pela angústia. Tem que passar pela angústia e superá-la na designação de uma forma. E recomeça, porque se restarta e nunca acaba com esse reboot da angústia na criação de som. A gente não pode pensar em refletir sobre nada sem se colocar em perigo. Se agora nos dão medicamentos para tudo, para a gente ficar quieto, não quero que me tratem. Mas é verdade, eu tenho medo de ficar louca. E todos os filósofos temem ficar louco. Não querem mesmo assim que me tratem. J'ai répondu à votre question? Será que eu respondi a sua pergunta? O entusiasmo com a Berta Reale, essa artista que a senhora citou, ela tem um trabalho que não está aqui, mas que é um trabalho que eu acho que você gostaria muito. É uma fotografia, ela se colocou deitada numa mesa, numa praça de Belém, Pará, nua, né, com as carniças, né, com carne em cima do corpo. E é um lugar onde tem muito urubu. É perto do mar, perto de onde se descarrega o peixe, os barcos pesqueiros, etc. Então ela fica deitada horas, quase o dia inteiro, nua, com a carniça sobre o corpo, e os urubus vêm rasantes sobre o corpo para pegar a carniça. Quando sentem o calor dela, eles desaparecem. Isso é uma fotografia, não é um vídeo. Mas o curioso disso é que ela contando, né, como se dá, ela não pode abrir o olho em nenhum momento. Se ela abre o olho, os urubus arrancam os olhos dela. Então ela tem que ficar cega, totalmente sem olho, né? E esperando a reação de alguém, se houvesse, né? O trabalho se chama Quando Todos se Calam. A gente pode interpretar de uma maneira mais óbvia, né, sobre a indiferença, né, sobre a naturalização da violência, somente num país onde as indústrias, né, as indústrias audiovisuais passam cotidianamente a violência e naturaliza essa violência, né, a violência da exclusão, a violência cotidiana, a violência sobre o outro, etc. E tal. Mas também, eu acho que a imagem nos solicita a palavra naquele momento. Né? Solicita a palavra no momento por uma não cegueira, né, desse olho capturado, né, sobre esse olho capturado cotidianamente. Não, era mais um comentário, é porque ela vai vir, ela é de Belém, ela estará aqui. Eu vou tentar entrar em contato, porque se a senhora quiser conhecê-la, é uma pessoa muito interessante. Daqui eu também fiquei muito entusiasmada. Ela apareceu agora e eu fiquei muito entusiasmada. Bom, é isso. Merci. Bom, agora eu preciso realmente encerrar. Amanhã nós temos a última conferência-aula da José Monzan. Et il y aura un film que je montre en entier. Do filme Las Graças. Então, muito obrigado a todos vocês.